um pensamento revelador de um homem não escravo do trabalho. Escritos sobre a paz, a felicidade e a criatividade do indivíduo que conseguiu dar um novo sentido à dimensão do trabalho. Nestas páginas, pensamentos, críticas e um convite para seguir os passos de quem transformou a política em um combate por um mundo melhor. Um político que hoje é raríssimo. Ele tinha um realismo, o Resch, que nasce da vida do povo. Homem muito vinculado ao sentimento da população mais humilde, com uma sensibilidade social muito grande. Ele foi visceralmente um político voltado para as lutas populares. Antônio Resch era um político sério, simples, sem afetação, corajoso, resistente, sem bravata, sempre defendendo as melhores posições, sempre defendendo aquilo que era justo. Colocou carga à disposição do povo contra a repressão, contra a ditadura militar. Eu também, fica aqui meia dúzia, tá certo? E o resto, o restante, eu vou lá com o senhor. Vamos lá. Agora, olha, maneira, pessoal, maneira que não haja problema. Ninguém vai levar, meu filho, eu tô dando garantia. O que acontecia muito durante as greves é que os líderes que estavam ameaçados de prisão, para se movimentar na cidade, ir para São Bernardo, etc. Eles precisavam de carros oficiais, de parlamentares. E ele era do Partido Comunista, clandestinamente, logicamente, mas atuava no MDB da época como um partido legal. Teve um momento da repressão, por exemplo, no ABC, que foi um pouco mais violenta, que muitos deputados participaram disso. Vieram para São Bernardo, ajudaram, ficaram perto das chamadas lideranças, colocavam os carros à disposição da liderança para transportar, para tirar de um lugar para outro, muitas vezes com a polícia atrás, com a repressão tentando pegar, mas isso foi muito importante. Naqueles momentos ali, os deputados foram muito importantes. O sindicato estava cercado pela polícia militar, aguardando a vinda do interventor naquela hora. Naquele momento, o Lula era o presidente, inclusive, do sindicato, e lá existia o dinheiro do fundo de greve, que estava lá dentro. E os sindicalistas tinham absoluta convicção que com a intervenção eles iam se apossar desse dinheiro do fundo de greve. E o Resch mobilizou, inclusive naquele momento, deputados estaduais, com seus carros da Assembleia Legislativa. Nós colocamos o dinheiro do fundo de greve no chão dos carros e furamos o bloqueio, porque aí a Polícia Militar não tinha por que parar os carros, que eram carros da Assembleia Legislativa, e ele era um deles, que estava levando o dinheiro do fundo de greve. Levamos para a Assembleia e no dia seguinte devolvemos aqueles sindicalistas que já tinham então sido afastados. O dia que o Lula, que decretaram a intervenção no sindicato, o Lula saiu no carro dele, saiu fugido no carro dele. Lembro sempre quando o Adriano Resch fala do discurso que o Antônio Resch fez na Câmara, na hora que ia ser celebrado o ato ecumênico pelo Vladimir Herzog na Praça da Sé, que a praça estava toda cercada, e o esforço que o Resch fez para juntar um grupo de parlamentares, vereadores, para ir no ato ecumênico do Vladimir Herzog. E ele foi falando, o plenário foi se esvaziando, e ele quase que foi sozinho ao ato ecumênico do Vladimir Herzog. Não se limitava às comissões, ao plenário da Câmara ou da Assembleia. Ele ia para a rua e, nesse ir para a rua, ele organizou movimentos populares importantes, as associações de bairro, de discussão de problemas da cidade, etc. e tal. Ele teve uma participação ativa realmente na formação da uma grande parte das sociedades amigos de bairro na década de 70. E ele participava, organizava e nos ensinava realmente a nós equacionarmos os problemas regionais e levarmos as autoridades no sentido de resolver. Ele fundou, na época,
conseguiu fazer com que várias vilas, vários bairros de São Paulo também criassem as suas sociedades amigos de bairro. E aí, daí ele passou a ser o presidente do Conselho das Sociedades Amigos de Bairro da Zona Norte. Depois disso, ele foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Estado de São Paulo. Ele teve uma atuação muito forte na região da Zona Norte, com relação às sociedades amigos de bairro, organizando, que na época era praticamente a única forma de resistência contra o regime da ditadura. Né? Ele entendeu que os movimentos Sociedade Amigos de Bairro eram o caminho para as reivindicações, para que a população conseguisse reivindicar alguma coisa. Resch foi realmente o grande articulador da organização desses movimentos sociais. Os homens não nasceram para o trabalho, senão para a simples atividade de subsistência imposta pelas razões da natureza que os criou. Esta prática é radicalmente alterada pela sociabilização e pela politização das relações humanas. Era uma pessoa que não ficava presa aos gabinetes, não era uma pessoa de ficar na burocracia parlamentar. Era uma pessoa que usava do seu mandato, ia para a população, discutia com a população o que seria melhor. Apesar da sua simplicidade, ele tinha um discurso muito eloquente e muito convincente, muito bem estruturado. Eu diria que ele não era talvez um erudito, mas ele era um intelectual. Nós éramos evidentemente do Partido Comunista, mas não tínhamos legalidade, tínhamos que sermos candidatos em partidos que existiam, que tinham condições de registro. Sempre fazíamos essa campanha muito juntos. Renunciava à sua característica de integridade pessoal, coordenada pelo desejo de mudança social. Com uma capacidade de ouvir, de reduzir diferenças, de fazer com que pessoas com ideias distintas pudessem estar sentados no mesmo lugar, se ouvindo, sem que houvesse rupturas, né? É engraçado isso, porque, de outro lado, era um homem que lutava por uma ruptura civilizatória, mas não uma ruptura do diálogo. A ruptura tem o sentido de que, como ele era um visionário, por isso um estadista, ele contemplava o futuro de uma nação com potencial tão grande como o Brasil. Ele contemplava esse futuro como algo que ia realizar-se algum dia para os seus netos, bisnetos, para toda a comunidade. Ele tinha fundado em 92 o MHD, o Movimento Humanismo e Democracia, com um manifesto onde fundamentalmente ele já começava a colocar as primeiras ideias a respeito da construção da sociedade da informação e do conhecimento e da superação do valor do trabalho como nós o conhecemos dentro da nossa sociedade. E aí eu comecei a conviver mais intensamente com ele nas instituições que ele criou para manter um debate aceso, um diálogo, né? E ele manteve aquele núcleo de debates, né? E depois o IPSO, né? Onde ele nos convidava para discutir, etc. E foi uma coisa muito importante, eu acho, para você manter uma certa concepção do mundo, da vida, etc. Né? Ele tinha muita fé nessas coisas, ele tinha muito apego e empenho, né? Ele não era uma pessoa que desistia fácil das coisas, e a prova é o livro que ele escreveu, uma tentativa de pensar o que aconteceu depois, né, da queda do Muro de Berlim e de outras coisas. Ele era muito aberto, o Resch, ele tinha muita resistência a se cristalizar o pensamento dele em dogmas, né? A visão dele era a de que a luta democrática deve passar muitas vezes por cima das contradições, é mais ou menos isso, né? Das posições, de juntar. Essa era a ideia dele, de juntar. De todas as lições de trabalho, de vida pública, de homem público, de pessoa realmente
comprometido com o que há de melhor para a humanidade, eu carrego essa lembrança do Antônio Resch, esse ensinamento de que eu devo trabalhar e trabalhar muito, mas devo voltar para casa, para a esposa, para os filhos, a família como a célula ainda mais importante para toda a sociedade, seja no Brasil ou seja no mundo. Amava muito a família, tinha uma relação muito boa com os filhos, com os netos, com as noras. Quando ele estava em casa, ele dedicava um tempo muito grande aos filhos e depois, principalmente já com os filhos casados, os netos, ele teve um envolvimento com a família muito grande, né? Sempre esteve muito presente na vida da gente e mesmo nos momentos onde ele tinha um volume de trabalho muito grande e acabava convivendo pouco com a família, mas a gente sempre percebia a presença dele muito próximo da gente e uma das coisas que ele mais gostava era de reunir a família, reunir pessoas em casa, ele adorava receber os amigos. Um pai muito alegre, muito divertido, muito preocupado com a educação. Nos momentos que precisava ele era enérgico, ele era duro, mas sempre preocupado com o melhor sem querer impor suas vontades, né? Ele dizia sempre que um homem só é livre quando ele puder expressar livremente o seu pensamento e as suas ideias. E um dia a família estava toda reunida, a piscina estava cheia, ele estava sentado assim observando, ele disse, se eu fosse embora hoje eu ia muito feliz. Em termos contemporâneos, quanto mais intelectualizada for a máquina que produz, menor será a intervenção da força física humana na produção. O Resch estava rascunhando todo um estudo sobre esse princípio da ruptura com o sistema que não deixava progredir as suas ideias e a ascensão do povo brasileiro. Porque você precisa de arrumar um grupo para você dar um curso, para você dar expressão a essas suas ideias, porque se você continuar angustiado dessa forma, você morre. Tá? E aí eu brinquei com ele e, assim, na brincadeira, convidei para fazer um curso que a gente intitulou de A Partir de Marx, com Marx, para além de Marx. Eu distribuí aqui para vocês, hoje, para acompanhar um pouco a palestra, é mais um roteiro para orientar a minha palestra, tá certo? E a nossa surpresa depois foi perceber que, com base nessa deixa de preparação das aulas, ele de fato estava escrevendo um livro. Ele alia o social ao individual, que em geral, né, há sempre esse ato, né? Se pensa-se o homem no contexto social ou pensa-se o homem no contexto individual. E o Resch, então, faz essa integração que para mim foi importantíssima, né? E essa leitura marxista também muito mais, assim, mais atual, mais contemporânea. Eu nunca me arrependerei de ter apoiado o Resch. Ele é um exemplo de conduta, de dignidade, de simplicidade. É um exemplo de político. Antônio Resch é dos raros políticos em quem votei e por quem jamais tive motivo de me arrepender. Como parlamentar, é uma figura que, lamentavelmente, espero que eu não tenha razão, que está em extinção. Nós temos que trabalhar muito para criar muitos Antônios Reschs em nosso país. Deixou realmente um legado interessante para a população brasileira e povo brasileiro. O fato é que nós conseguimos alcançar esse estado de democracia. Foi graças à luta de pessoas como o Antônio Resch.